Olá, meu nome é Selma. Meu nome é Maria Alice. Nós somos estudantes do curso de Pedagogia à Distância na UniFeob. Estamos aqui para fazer o projeto integrado sobre a história da educação, permanências e mudanças ao longo do tempo. Tá? Então, traçando uma linha cronológica da educação, é possível perceber a evolução desenvolvida por ela ao longo da história. No Brasil, o início das práticas pedagógicas oficiais foi em 1549, com a chegada dos padres jesuítas, incorporando no país o ensino religioso embasado nos dogmas da Igreja Católica, que estava focada em acabar com o protestantismo da época, pregado por Martinho Lutero em suas 95 teses. Porém, é incontestável que antes da chegada dos jesuítas, havia outras formas de educação embasadas nas prioridades que os nativos tinham para promover sua sobrevivência. Com o intuito de catequizar, educar e civilizar os nativos e promover sua salvação através da fé, os padres não só ensinavam aos índios, mas também aos filhos dos colonos, em uma tentativa de proporcionar uma educação padrão para todos com a mesma língua, visão de mundo e religião. O Brasil, como uma colônia de Portugal, deveria fazer as necessidades da metrópole e garantir seu desenvolvimento. Por isso, seus interesses anteriores à colonização deveriam ser deixados de lado, para que pudessem focar somente nos interesses da metrópole. A Europa do século XV a XVIII sofreu drásticas mudanças culturais, religiosas, políticas e econômicas. Através das grandes navegações e contatos com países de diferentes concepções de vida, dessa forma, a religião não era mais vista como centro de tudo, mas sim o ser humano. Em 1759, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal após a saída da educação dos padres jesuítas no país. Percebeu-se que a educação se encontrava com valorização do pensamento mítico e religioso, atraso no desenvolvimento de teorias e práticas científicas, desvalorização do pensamento científico. Durante o período regencial de D. Pedro II, desenvolveu-se no país a educação pombalina, mascada por um ensino laico. Nesse período, a educação profissional servia apenas para qualificar a mão de obra local, bem como suprir uma carência nos centros urbanos. Em 1824, criou-se colégios e universidades, além de educação primária gratuita para a população. Em 1826, a educação adquire outras dimensões. É dada a permissão para que as mulheres pudessem cursar as primeiras letras nas escolas. Em 1834, a Assembleia Legislativa Provincial ficou com o dever de criar escolas públicas gratuitas em seus territórios. O resultado desse processo foi a criação de sistemas paralelos de ensino ao decorrer dos demais territórios brasileiros. Durante a segunda metade do século XIX, devido à migração das pessoas da cidade para o campo, devido à cafeicultura, o interesse pela educação se tornou uma prática cada vez mais limitada. Sendo assim, o ensino primário se tornou precário e o ensino superior era uma estratégia das políticas governamentais da época em garantir a formação da elite. A figura do professor era rígida e o uso de castigos corporais se faziam necessários para promover a ordem e a disciplina em sala de aula. Em 1854, houve uma mudança nesses aspectos. As punições passaram para repreensão e os alunos eram submetidos às tarefas extracurriculares. É nesse contexto que a maneira de se alfabetizar os indivíduos se aprimorou. O método Bacadafá fazia uso das sílabas retiradas de nomes indígenas, fazendo com que os alunos, através da assimilação, desenvolvem suas capacidades da escrita e fala. A revista Tico-Tico, de 1920, desenvolvida durante o período republicano, tinha como objetivo moldar a moral a partir dos valores dos grupos sociais dominantes, promovendo assim uma alienação de valores. Contudo, é necessário destacar que a educação de qualidade era prática limitada na sociedade,
As pessoas do campo continuavam com pouco acesso à educação. Constata-se que o número de escolas eram insuficientes para satisfazer toda a demanda nacional. Dessa forma, o ensino secundário beneficiava apenas um pequeno grupo de pessoas da população elitizada, a qual tinha acesso às intenções da dominância da época. Após a Constituição de 1891, o país sofre uma influência das ideias iluministas europeias. Encontra-se, então, uma tentativa de implantar um Estado laico. Nesse aspecto, a escola promovia a liberdade de pensamento, enxergava o homem como detentor de conhecimento, promove o fim das verdades reveladas e introduz o pensamento científico e lógico. Ocorre, então, uma separação dos estados dos ideais propostos pela Igreja Católica. Ao fim de 1870, reformulou-se os currículos das escolas primárias, visando criar um programa que eliminasse o ensino do Evangelho, bem como atingir o maior número de pessoas possível para garantir essa idealização, uma vez que a maioria das pessoas escolarizadas e alfabetizadas se encontravam na esfera da educação primária. Com a introdução do ensino laico, os indivíduos passaram a ter acesso a uma educação que não ferisse suas crenças, uma vez que o ensino passaria a não impor suas ideologias. Percebe-se também que alguns princípios da Constituição de 1834, monarquia, permaneceram na Constituição de 1891, a República. Contudo, observa-se que as mudanças na educação ficam mais no papel do que na prática. Nesse contexto, o papel do Estado na educação era expandir a escola pública no Brasil, garantir com que todos os indivíduos tenham direito à educação e criar uma política nacional de educação. O objetivo desse processo é criar um ensino que qualifique os indivíduos ao trabalho e contribuíssem para o crescimento econômico brasileiro e português, uma vez que a sociedade industrial se formava aceleradamente na Europa e novas relações mercantis se faziam necessárias. Em vista disso, correntes europeias e norte-americanas de ensino agiram no intuito de criar uma escola nova. Pensadores como Frederick Froebel, John Dewey e Celestin Freinet foram ícones que possibilitaram essa criação. O objetivo principal dessa escola nova seria defender a escola pública e laica, igualitária e sem privilégios. Reconhece que todo indivíduo tem o direito à educação, independentemente de razões e ou ordem econômica e social. E é a função do Estado garantir que ela seja pública, gratuita e leiga, tornada assim uma forma de democratização da sociedade. Surgem então duas vertentes do pensamento pedagógico, uma crítica e outra progressista. A progressista defende a educação como uma construção de conhecimento, trata-se de um ato político. Através da figura de Paulo Freire, observa-se que a escola não deve ser um local onde o conhecimento é depositado nos alunos. Deve haver uma identificação no aluno para que o processo de aprendizagem ocorra. Dessa forma, o educador deve iniciar seu trabalho através de conhecimentos prévios dos alunos, com o intuito de estimular o pensamento crítico. Faz-se, então, uma crítica à educação bancária. A partir de 1930, a educação foi vista como um instrumento de manipulação do Estado sobre as pessoas. Através de Vargas, tem-se as cartilhas patrióticas introduzidas no ensino de crianças com o intuito de valorizar a nação e suas ideologias. De acordo com Karl Marx, na sociedade capitalista, a ideologia é uma falsa ideia, uma ilusão da realidade construída por uma classe para servir como meio de dominação. O que faz esse ciclo acontecer é que a classe dominada não tem conhecimento de sua dominação. Nota-se assim que a escola substituiu o papel da igreja na sociedade atual,
por isso é um fator de grande influência. Atualmente, programas como Bolsa Família são utilizados como estratégias eleitorais. Através disso, as pessoas alienadas e com medo de que o programa acabe, acabam votando em candidatos que apoiam esse programa. O Estado, na tentativa de formar pessoas para o desenvolvimento da economia, faz o uso de cursos técnicos com o intuito de formar mão de obra que, não ciente de sua dominação, aceita trabalhar muito para ganhar pouco, o que gera grandes lucros nas mãos do Estado com relação a essa ideologia.